Boa tarde, professora. O meu nome é Rosângela Cota da Silva. Minha RG é M053-1039. Eu vou tentar aqui demonstrar uma aula que eu preparei para o ensino fundamental. Quarta série do ensino fundamental. E essa aula é uma aula de português, onde o meu objetivo, como eu acabei aqui de escrever, é simplesmente falar sobre a leitura e interpretação do texto. Vamos hoje, então, discutir a importância de se entender um texto lido e como trabalhar com esse texto de diversas maneiras. Eu vou estar passando para cada aluno esse texto e eu peço que cada um leia esse texto pelo período de 15 minutos. Leia com bastante atenção, preste bem atenção o que é que o texto está querendo passar, qual a mensagem que ele quer passar, o que é que você está assimilando na sua leitura. Você está seguindo a pontuação correta para a leitura, que é de extrema importância ao ler um texto, entender a pontuação, respeitar a coma, e com isso facilitando a sua leitura e o seu entendimento. E por que é importante o entendimento da leitura desse texto? Eu vou explicar um dos motivos que nós vamos trabalhar hoje. É que após a leitura desse texto, nós iremos elaborar um questionário. E nesse questionário, nós iremos fazer perguntas relevantes ao texto lido. Nós vamos estudar um pouquinho sobre como surgiu e quem é o responsável do texto lido, do texto elaborado. Que hoje, o texto que eu escolhi será o texto O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma história conhecida por todos, somente a área juvenil, infanto-juvenil. Então vamos ler um pouco da história e, terminada a leitura, vamos refletir o que foi entendido dessa leitura. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, na realidade, ele foi elaborado de uma forma com várias histórias. Ele não termina apenas em uma história, com várias histórias e capítulos, e que até eu mesma recordo muito bem de muitas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o mais importante, já feita essa leitura do texto, é o questionário que vamos aplicar. Então, ter feito a leitura do texto, as perguntas que eu quero elaborar para cada um, que refere ao entendimento e interpretação do texto lido. Em primeiro lugar, quem escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Antes de entrar em detalhes sobre o questionamento referente ao texto. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma história elaborada pelo famoso Monteiro Lobato. O livro foi publicado em 1920 e daí por diante Monteiro Lobato escreveu várias outras histórias. Ele é um ator da literatura infantil muito conhecido, de excelentes histórias infantis que estão seguindo de geração em geração. No caso do Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrito por Monteiro Lobato, nós mencionamos vários personagens. Mas antes de mencionar esses personagens,
Vamos tentar ver, como todo mundo já tem um pouco do conhecimento também do que é o Sítio Capão Amarelo, e depois de ter lido o texto, eu gostaria de partir para a interpretação desse texto. Vamos dedicar mais alguns minutos, uns 5 ou 10 minutos, lendo, ou melhor dizendo, debatendo com os demais colegas. Pode ser feito em 2 ou em 3, dependendo do número que vocês estão. O que foi que você entendeu do livro, do texto? O que é que te chamou mais atenção durante a sua leitura? Você respeitou a pontuação? Se você ler esse texto para o seu colega, ele conseguiu assimilar e entender o que você estava lendo? Então, feito esse debate com um colega de sala a respeito do seu entendimento com relação ao texto, vamos partir para palavras desconhecidas no texto. Durante a sua leitura, você percebeu que você se debateu com alguma palavra que você não conhecia no momento, que era uma palavra ainda não familiar no seu dia a dia? Se isso aconteceu, eu gostaria que vocês passassem uma linha na palavra a qual você desconhece. Por que isso? Porque feito então o reconhecimento dessa palavra, que até o momento é desconhecida, nós iremos hoje aprender a como utilizar o dicionário para procurar essa palavra. Vamos dizer, por exemplo, não necessariamente que seja essa a palavra, mas vamos dar um exemplo que no texto você achou que não ainda tinha o conhecimento da palavra boneca, por exemplo, que acredito que todo mundo conhece muito bem. Mas depois de ter riscado embaixo dessa palavra, como até o momento desconhecida, nós iremos utilizar o dicionário. E então, como procurar de uma maneira rápida essa palavra? Bem, é uma forma que vai ser bem utilizada, não apenas agora em sala de aula, mas em todo o decorrer da sua vida. Se nós pegarmos a primeira letra, no caso a boneca, vamos dizer, ela vai começar pela letra B, correto? Então, ao pegar o dicionário, a primeira coisa que nós iremos diretamente procurar é a letra B. Nós não vamos perder tempo em abrir o dicionário em uma página que não é relevante ao que nós estamos querendo no momento. Assim que terminarmos, vamos para a segunda e sucessivamente, não sendo necessário exceder da terceira letra, porque na verdade, depois da primeira, da segunda e terceira, nós já conseguimos encontrar o restante, ou a palavra, normalmente na mesma página. Então, se você achar uma outra que tem bi, a, bi, você vai seguindo a ordem alfabética, mas as três primeiras letras são de extrema importância que você consiga identificar para facilitar o encontro da palavra. Então, vamos fazer uma experiência em procurar uma palavra que você escreveu, que você riscou. Vamos escrever aqui. Por exemplo, como eu havia mencionado, né? Não precisa ser necessariamente essa palavra, tá? Boneca. Vamos supor que eu não conheço ainda o significado de boneca. Eu peguei, então, numa leitura do meu texto e grifei essa palavra, né? Vamos agora pegar essa palavra, vamos pegar o nosso dicionário e vamos procurar da maneira que aprendemos hoje como encontrar essa palavra. Feito, então, essa
procura, assim que eu encontrar no dicionário a palavra boneca, eu vou encontrar também outras palavras como sinônimos da palavra boneca. Vamos supor, nós contamos aqui o sinônimo, ou se for, temos adjetivo e outras coisas gramaticais, né? Vamos tentar achar uma palavra que seja sinônima da palavra que nós encontramos. Como eu mencionei, usamos apenas a palavra boneca, mas podemos achar muitas outras palavras que no texto não era de nosso conhecimento. E para facilitar a sua aprendizagem, não apenas aprender a utilizar o dicionário, você vai também aprender a conhecer sinônimos que irão te ajudar a memorizar e a entender o significado dessa palavra. Então, feito então isso, o nosso próximo exercício será exatamente entender um pouquinho sobre os personagens da história. Aí então que eu começo com um questionário. Questionário, nós vamos anotar aqui algumas perguntas, como por exemplo, fale sobre quais são os personagens da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você tem condição de identificar? Então vamos anotar exatamente quais são os personagens que fazem parte do texto do Sítio do Pica-Pau Amarelo, hoje lido em classe. Vamos então também anotar a seguinte pergunta, que é: quem escreveu? Muito importante essa pergunta. Quem escreveu a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo? De onde, vou dar mais um tempinho, de onde originou-se o nome O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu quero dizer assim, por que o autor, o Monteiro Lobato, escolheu o Sítio do Pica-Pau Amarelo como nome da história? Essa outra pergunta, ela é uma pergunta que eu considero que você não vai responder como certa ou como errada. Mas na sua opinião, qual é o personagem que mais se destaca na história? Como eu mencionei, não é necessariamente não é preciso que você mencione ou confira a sua resposta e dizer a minha resposta está certa ou está errada. Não há como responder dessa forma, porque não há resposta correta ou resposta incorreta. É uma opinião. A segunda pergunta, a terceira pergunta, a quarta pergunta, né, nesse caso seria a quarta. Nós iremos perguntar qual foi o ano que o livro foi publicado? Aí vocês podem perguntar, não vai se encontrar no texto, mas foi algo que eu mencionei no início. Feito então a anotação dessas perguntas, nós vamos ter mais 10 ou 15 minutos, onde vocês vão estar tentando responder essas perguntas. E feito então a resposta dessas perguntas, nós iremos partir para um ditado. Nesse ditado, nós vamos procurar utilizar de palavras que conhecemos hoje através do texto. Então eu vou dar pequena ajuda nas nossas respostas. E eu vou auxiliar apenas na resposta onde vocês com certeza não vão encontrar no texto e que talvez não seja mais
lembrado por muitos. Que neste caso, quando foi publicado o livro, por Monteiro Lobato, o primeiro livro foi publicado em 1920, que eu mencionei no início, mas como não faz parte do texto, eu vou colaborar na resposta. Quanto às demais perguntas, nós irei apenas fazer a correção dessas perguntas, dessas respostas, ao final da aula, quando eu irei trazer as respostas dessas perguntas. Feita então a resposta das perguntas, nós iremos partir para um ditado. Então vamos pegar lápis e papel e vamos começar a anotar as palavras que fazem parte do texto lido. Prestar bem atenção, porque o ditado, a importância do ditado é escrever corretamente. Os livros vão estar fechados, não é mais permitido a consulta de nenhum livro. Então vamos então começar a ler, a escrever, papel e caneta. A palavra sítio, dando espaço. A palavra boneca. Dando outro espaço, vamos para a palavra Threat has been detected. Vamos para a palavra amarelo. Uma palavra de muita importância que tem no livro, a palavra livro. Livro. Uma palavra um pouquinho mais complicada, mas eu peço que você tenha um pouco mais de atenção ao escrevê-la. Biblioteca. Bem, então, sendo dessa forma, nós vamos terminar essa parte do ditado. E vamos entender, fazer uma pequena avaliação do que nós aprendemos hoje. Então eu gostaria que, fechando todos os cadernos, livros, anotações, até mesmo onde foi feito o ditado, eu gostaria que cada um comentasse um pouquinho sobre o que aprendeu hoje. Se achar até melhor escrever sem consultar, quem não quiser falar, o que você aprendeu hoje com essa aula? É necessário apenas alguns 5 minutos, 10 minutos, para que você possa fazer uma análise desde o começo da aula. O que nós estudamos? Com a interpretação do texto, questionário, palavras conhecidas, a importância de como saber e como usar o dicionário, os sinônimos das palavras. Nós também utilizamos o ditado. Nós aprendemos um pouco sobre a literatura, né, que é o Sítio Capão Amarelo, é uma obra de Monteiro Lobato. E quando foi publicado o seu livro, e muitas outras histórias que eu não quero entrar em detalhe no momento, porque vai fugir um pouquinho do que nós estamos estudando hoje, né, que é apenas um texto. Mas também para avaliar a importância que apenas um texto pode nos proporcionar em termos de trabalhar esse texto. Hoje nós ficamos com a interpretação do texto, os sinônimos das palavras desconhecidas, aprender como utilizar o dicionário para encontrar essas palavras, mas em outras aulas nós vamos poder aprender o uso gramatical desse texto.
morfologia desse texto, síntese e outras partes gramaticais que são de extrema importância. Encontros consonantais, dígrafos, tudo isso, toda essa parte gramatical a gente pode trabalhar através do texto. É tão importante a parte da interpretação do texto quanto a gramática. A partir do momento que você consegue entender o que você leu, responder as perguntas, você vai encontrar uma facilidade muito grande no seu dia a dia, na sua leitura, no decorrer da sua vida como estudante. Então, vamos fazer essa análise agora, anotando por mais ou menos 5 minutos, 10 minutos, o que nós conseguimos aprender com essa aula. Não tendo muito tempo mais, eu fiz uma pequena análise aqui do que os alunos acharam muito importante hoje trabalhar nesta aula. E um dos fatos que me chamou muita atenção, que eu achei bastante interessante, é a resposta de se falarem sobre o trabalho em grupo. Né? Depois da leitura do texto, na divisão com 2 ou 3 colegas de classe, a importância de alguns utilizaram do método de ler para o outro colega o que ele tinha estudado. Facilitou até o entendimento. E a questão da pontuação. Algumas pessoas tiveram dificuldade de entender pela questão de não seguir a pontuação correta, coma, ponto final, exclamação, interrogação. Perceberam que ao ler, ou reler, ou ouvir o colega ler, conseguiram entender melhor e voltaram a ter um entendimento melhor do texto porque seguiam uma pontuação. Muito importante essa observação. O uso do dicionário foi muito mencionado. Como utilizar, algumas pessoas ainda não tinham conhecimento, alguns alunos não tinham ainda conhecimento de como utilizar o dicionário, e isso vai facilitar muito no dia a dia, em outros textos que nós vamos trabalhar. E também a questão do entendimento um pouquinho sobre a obra de Monteiro Lobato, que é um autor mundialmente, um autor muito conhecido, né? E quando foi publicado o livro. E com isso, nós vamos encerrar a nossa aula, que eu considero que hoje nós tivemos um excelente aprendizado. Não é o final. Procuro voltar a trabalhar com outros textos, trabalhar a gramática. E a nossa próxima aula nós vamos estar falando sobre um texto, e após a leitura desse texto vamos trabalhar o ditado novamente, vamos usar o dicionário e também iremos falar sobre os encontros consonantais e os dígrafos, que parecem ser bem parecidos, mas que na realidade não são iguais. Iremos também entender um pouco mais sobre literatura, que eu pretendo, como o meu texto, sempre na sala de aula, trabalhar também a literatura brasileira. É muito importante que os alunos conheçam as obras de autores que fazem parte do nosso dia a dia. Como hoje foi o caso do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a história, que é conhecida por muitas gerações. E acredito que, quanto à minha geração passada, antes da minha, gerações após a minha geração, após a sua geração, ainda tem um conhecimento sobre a obra de Monteiro Lobato. Acho que isso é um motivo de a gente ficar bastante orgulhoso da nossa obra infanto-juvenil brasileira.
E eu quero agradecer também a professora, terminando agora essa minha aula, as professoras que colaboraram para que isso fosse possível. Professora Lúcia Eugênia, excelente profissional, que leva o seu trabalho com bastante seriedade e responsabilidade e mostra para nós que somos futuros pedagogos a importância de levar a sério do compromisso, do profissionalismo e da responsabilidade que nós temos com a educação. Então, muito obrigada. E eu, mais uma vez, coloco aqui a minha RGM, 053 10 39. E agradeço a toda a coordenação também da Unigran, que contribuiu também comigo, até me ajudou na elaboração, na publicação do meu material, das minhas aulas, não tendo interferência, mas apenas na publicação. E o meu obrigado ao meu